Irmãos, graças e paz a todos que estão ao alcance nesse momento de nossa voz aqui. Estamos, mais uma vez aqui, retornando para fazer a postagem, a apresentação desse tema que ontem não foi possível na reunião, uma vez que, aliás, foi feita, Porém, como ficou ruim o som, ficou distorcido, eu resolvi fazer uma nova apresentação dos slides e do tema que nós estamos aqui tratando, sobre um só batismo. Vamos repetir aqui agora o tema de um só batismo, tá? É o tema da mensagem de ontem, que ontem não deu para ficar legal, não está dando para ouvir. Eu gostaria de saber quem está aí no Facebook, graças a paz, se está dando para ouvir bem aí a voz, a minha voz, Lázaro, graças a paz, tá? Graças a paz aí, irmão Davi. Se estiver ouvindo bem a minha voz, dê um ok, tá bom? Muito obrigado. Vamos apresentar esse tema aqui, então, que ontem não ficou legal. Tá dando para ouvir bem, hein, pessoal? Graças a paz. Pessoal do Facebook, depois dê o joinha, E que vai para o YouTube também, dê o joinha no YouTube, quem estiver no YouTube depois, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar agora esse tema, que tem bastante conteúdo aqui, para a gente apresentar aqui, tá bom, gente? Há um só batismo, É o que diz o Evangelho, Que há um só batismo. Vamos entender aqui. No livro de Efésios diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, Paulo falando aos Efésios, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, vamos entender o que está escrito aqui. Ele está pedindo que eles andassem, como é digno da vocação que eles tinham sido chamados, Vamos continuar aqui. E ele fala o seguinte, continuando o texto: há um só corpo. Há um só corpo. E um só Espírito. Tá bom? Como também foste chamados em uma só esperança. Então é tudo um, Esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Não é Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, Uma só fé. Um só, o quê? Batismo. Então é um só batismo, não tem dois batismos, um só, Vamos continuar aqui para a gente entender melhor. A gente já conhece bem esses textos, mas é bom a gente rever, mas tem mais conteúdos aqui, tá bom, gente? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse... Peraí, vamos retornar aqui. Que esse ministério do batismo, ele era feito de acordo com a lei e com os profetas. Então vamos entender aqui, que Jesus era um profeta de Nazaré, Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa. Mateus 13:57. E aqui em João 1:45 diz o seguinte: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Jesus de Nazaré, ele veio de acordo com a lei e os profetas. Estava no cumprimento da lei e dos profetas. Por isso que João Batista veio batizando nas águas, e Jesus também foi batizado nas águas. E os discípulos de Jesus também batizavam nas águas. Por quê? Eles estavam no cumprimento da lei e dos profetas. Vamos continuar aqui, Aqui, para entender. Porque o texto acabou vindo antes, mas é isso aqui, Batismo nas águas foi cumprimento da lei e dos profetas. Por isso que João veio batizando, para cumprir a lei e os profetas. Nós não estamos debaixo de ministério de profetas, que o ministério de profetas se encerrou lá quando Cristo foi à cruz, quando iniciou o novo pacto da graça em espírito e em verdade, encerrou-se o ministério dos profetas. Portanto, hoje, em graça, não existe mais o ministério de profetas, Porque encerrou-se, porque fazia parte do velho pacto. O que existe hoje é dom de profecia, é uma outra coisa. Ninguém pode se auto-intitular profeta, Não pode, porque
João Batista foi o último dos profetas, né? Jesus também foi o profeta de Nazaré, para a gente entender por que eles batizavam nas águas, para cumprir a lei e os profetas. Vamos lá, cumprimento da lei. Ó, falou, pois, o Senhor a quem? Aos pastores? Aos apóstolos? Não, falou a Moisés e a Arão, dizendo, este é o estatuto da lei. Então, o batismo nas águas era feito de acordo com a lei e foi dada a Moisés, né? Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dize aos filhos de Israel. Não é dize aos apóstolos, aos pastores, né? Que te tragam uma novilha ruiva que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Então, isso aqui foi só para complementar o versículo. Mas é para a gente entender que é estatuto da lei o cumprimento de batismos, né, que eram feitos de acordo com a lei. Vamos entender aqui, ó. Que os batismos eram feitos por oblações em água, né, com água, de acordo com a lei que foi dada a Moisés lá. Tá bom, gente? Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água. Veja aí como era feito o batismo de acordo com a lei. E depois entrará num arraial e o sacerdote será imundo até a tarde. Números 19, 7. Então veja aí que o sacerdote tinha que se banhar ali na água para purificação. Isso é para a gente entender que a lei é que mandava batizar. E vieram os profetas cumprindo isso, interpretando a lei, que veja o Batista interpretando a lei e batizando as pessoas nas águas também. Deus mandou o profeta vir, né? Porque ele estava no cumprimento do ministério. Vamos ver aqui, ó. Aqui também em Levítico 17, 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado o sangue. Derramou sangue, por isso será extirpado do seu povo. Isso é só para a gente entender, tá bom, gente? Por isso que eu estou lendo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que oferecem sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Levítico, né? Capítulo 17, 3 e 5. É só para a gente entender aqui, ó. E diz aqui, ó, no 17, 15. E todo homem entre os naturais e entre os estrangeiros que comer, né? Corpo morto ou dilacerado, lavará as suas vestes, veja aí a purificação em água, hein, ó, e se banhará com água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. Levítico 17, 15. Então, veja, vocês podem observar como era a lei, né? Eles tinham que se banhar para que se purificassem, né, de acordo com a lei. Vamos ver aqui, ó. Levítico 17, 16. Mas se os não lavar nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Então veja que se eles não fizessem isso, né, cumprissem esse batismo lá da lei, eles seriam o quê? Levariam a iniquidade sobre eles. Por isso que João Batista veio batizando também nas águas, para quê? Para perdão dos pecados. Então é para a gente entender que na lei o batismo era feito. E João Batista veio cumprindo os profetas, né? Nós não estamos debaixo do ministério de profetas. Vamos ver aqui, ó. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, falai aos filhos de Israel e dizeis, qualquer homem que tiver fluxo na sua casa será imundo por causa do seu fluxo. E qualquer que tocar a sua carne, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou, o que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Então você pode ver que todos esses versículos aqui, a lei mandava se banhar nas águas para purificação. Então, oblações por água era para purificação segundo a lei, né? Então, por isso que nós não estamos debaixo desse ministério de oblações por água. Vamos continuar aqui, ó. No Levítico 15, 13. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo,
contar-se-ão até 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. Levítico 15, 13. A gente está lendo aqui, isso aí já foi tudo encerrado. Essa lei já foi encerrada, ela não existe mais, né? Então, a gente só está lendo para a gente entender o porquê que há um só batismo atualmente, e o batismo em águas era da lei, só para a gente entender que fazia parte da lei e dos profetas. E aqui em Levítico 15, 14 diz o seguinte: e ao 8º dia tomará das rolas, né, ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Isso é só o ritual que fazia parte lá de lavagem com água por oblações, tá bom, gente? Aqui em Levítico 15, 15. E o sacerdote oferecerá para a expiação do pecado, vejam aí, João Batista não veio batizando para a remissão dos pecados? Olha só, o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Levítico 15, 15. O batismo de João foi para cumprimento da lei, né, dessa mesma lei. Porque Jesus falou o quê? Para que se cumpra toda justiça. Da onde? Da lei. E os profetas, né? Da lei e os profetas. Pois Deus falava pelos profetas. Então, no Antigo Pacto, Deus falava pelos profetas. Por isso que João Batista veio batizando nas águas. É preciso entender que isso aí não faz parte do ministério do Espírito, né? Muitos não conseguem ainda alcançar essa mensagem da graça. Tá bom, gente? Minha cabeça está um pouquinho torta aqui, eu ajeito aqui. Mateus 3, 13, 14, diz o seguinte: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser o quê? Batizado, para cumprimento dos profetas, né? Da lei dos profetas, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mateus 3, 13 e 14. Então veja aí que Jesus veio para ser batizado. Agora vamos ler adiante o que ele falou. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir o quê? Toda justiça, né? Então ele o permitiu. Então, quando Jesus falou que seria para cumprir toda a justiça, ele estava se referindo ao cumprimento da lei e dos profetas, tá bom? Então, que se cumpra toda a justiça, porque isso aí é um ministério que fazia parte do antigo pacto, mas só que os pastores atuais trazem isso para o novo pacto. Porque quando Jesus falou isso, ele falou ainda estava no ministério ainda dos profetas. Por isso que Jesus falou para os discípulos lá: ide fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque ele ainda estava no cumprimento desse ministério. Deu para entender? E isso aí não faz parte do ministério do Espírito, porque Jesus ainda estava no seu corpo. Mas vamos falar mais adiante sobre isso. Em Hebreus 1, 1 e 2, vamos entender aqui que o ministério dos profetas, da lei dos profetas, não faz parte do ministério do Espírito. Ó, havendo Deus antigamente falado. Então, antigamente Deus falava, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais. A quem? Aos pais, aos judeus lá, né? Pelos profetas. Então, Deus falava pelos profetas. Para nós, Deus não fala mais pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Então aqui está falando que Deus, nesses últimos dias, e agora também, em 2019, ele fala-nos, né? E falou e fala-nos por meio de seu Filho, mas não é Jesus de Nazaré. Que Jesus de Nazaré é um profeta de Nazaré, lá de Israel. Ele fala por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então veja, mas está falando por Jesus Cristo Espírito. Porque Jesus de Nazaré, ele não... Só um instantinho que a criança está chorando aqui. Tá? Jesus de Nazaré, só um instantinho que tem um bebê chorando aqui. Jesus de Nazaré, ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus. Então, quando está escrito aqui no versículo 2, que ele foi constituído herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, não é Jesus de Nazaré em carne, mas sim
ele mesmo, o próprio Deus, o Verbo, que fez o mundo. Está escrito aqui, ó. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem fez o mundo? Foi Jesus de Nazaré em carne? Não. Foi o Verbo, foi o próprio Deus, né? Antes de tudo ser criado, né? Então foi o próprio Deus que falou, haja luz. Então aqui Jesus já tinha ressuscitado e ele já não era mais Jesus segundo a carne, mas sim Jesus segundo o Espírito. Então, Deus falou antigamente pelos profetas, inclusive por Jesus de Nazaré, que ele era um dos profetas também, né? Jesus de Nazaré, que ele era o profeta de Nazaré. Antigamente, né? Mas, aqui, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E Jesus de Nazaré também era um dos profetas, né? Os últimos profetas. Ali é dito que João Batista foi o último dos profetas, mas Jesus veio com uma missão como profeta especial para salvar a humanidade, para ir à cruz cumprir o propósito do Pai, né? Então, quando fala aqui que ele fala por meio de seu filho nesses últimos dias, não é seu filho segundo a carne, mas é seu filho segundo o Espírito, porque foi Jesus segundo o Espírito, que era o próprio Deus, né? É que fez tudo, né? Aqui, ó, está escrito aqui, ó. Por quem fez também o mundo. Então, quem fez também o mundo não foi Jesus de Nazaré, segundo a carne, porque ele estava limitado no corpo humano. Quem fez foi o próprio Deus, o Verbo, o próprio Cristo, né? O próprio Deus que fez o mundo. Então, veja aqui em Hebreus 1 e 2, para a gente entender que o batismo nas águas não é para nós, porque o nosso ministério não é o ministério dos profetas, mas sim o ministério dos Espíritos, né? Vamos ler mais adiante aqui. Deus falou por seu filho, né? Ele falou por seu filho. Porém, não poderia cumprir o novo batismo, que seria com o Espírito Santo, por Jesus estava no corpo humano. Então ele profetizou, né? Jesus profetizou. Ele ainda não havia subido ao Pai. Então, mesmo Jesus tendo sido ressuscitado, ele ainda estava no seu corpo. Tanto é que Tomé pediu para tocar no lado dele, tocar em suas mãos. Então ele ainda estava ali. O Espírito ainda não tinha se manifestado, não tinha sido dado aos homens. Então o batismo com o Espírito Santo não podia ser feito. Né, gente? Deu para entender? O batismo... Então por isso que Jesus falou, ide, que a gente vai entender. Batizando, então eles teriam que ainda batizar, porque o batismo ainda estava na transição. Só iria passar para batismo com o Espírito Santo depois que o Espírito fosse dado. Enquanto Jesus estava aqui, o Espírito não tinha sido dado. Porque ele mesmo falou o quê? Se eu não for, o Consolador não virá. Então o Consolador não poderia vir para batizar os homens que crescem em Jesus com o Espírito Santo, porque o Jesus ainda estava aqui no seu corpo, mesmo ressuscitado. Então muita gente fala assim, não, mas ele não estava ressuscitado? Agora é o batismo com o Espírito Santo. Não, o batismo com o Espírito Santo só começou depois em Pentecostes. Vocês podem ver que houve uma manifestação dos dons ali, que essas manifestações não é o batismo com o Espírito Santo, mas ali só está indicando que eles já tinham recebido o Espírito, né? Então, quando Cristo subiu aos céus, se cumpriu tudo, terminou o velho pacto, o templo de Jerusalém caiu, aí sim, de fato, iniciou o ministério mesmo, né? A igreja mesmo, de verdade, depois que encerrou o velho pacto, porque no início ainda estava o cruzamento dos pactos, os pactos estavam se cruzando ali, então houve aquela transição da lei para a graça, né? Então Deus falou pelo seu filho, porém não poderia um novo batismo, pois Jesus ainda estava no corpo humano, mesmo ressuscitado. Então ele profetizou, ele ainda não havia subido ao Pai, ele ainda não havia ascendido ao Pai. Vamos entender, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Atos 1:4. Vamos continuar. Porque, na verdade, João batizou com água. Aqui, Atos 1:5. João batizou com água. Ele não, né? Foi João, profeta. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, veja que Jesus já havia ressuscitado. Mas ele está profetizando aqui que eles seriam batizados com o Espírito Santo, já não seria mais com água. Aqui, ó. João é que batizou com água. Mas vós sereis batizados com água de novo? Não.
serei batizado com o Espírito Santo. Aqui, ó, não muito depois desse dia. Então, veja que já estava próximo de se cumprir essas profecias, né? Do batismo com o Espírito Santo. E o próprio João, vamos ler aqui, ó. João também profetizou que o batismo seria com o Espírito Santo, ó. O novo batismo. Aqui, ó. Mateus 3:11. Eu, olha só, João Batista falando aqui, ó. Ele, né? Não são os pastores, os apóstolos, né? Mas ele. Em verdade vos batizo com o quê? Com água. Ele que batizava com água. O ministério era dele, dos profetas, né? Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de ler. Ele, sim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Com o Espírito Santo é porque o Espírito Santo viria por ele mesmo, o próprio Cristo, que é o Espírito, né? Ele mesmo batizaria com o Espírito Santo, o próprio Filho, né? O próprio Espírito. Mas não Jesus de Nazaré que batizaria com o Espírito Santo, mas ele, o próprio Deus, né? Que batizaria. Né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui com fogo é porque João Batista estava profetizando que viria juízo sobre Israel. Então, existe uma interpretação equivocada por parte dos irmãos ditos pentecostais, que eles dizem que recebe o batismo com fogo. O batismo com fogo foi o juízo que veio sobre Israel, né? A nação de Israel. Por isso que João Batista estava profetizando aqui que seria batizado com fogo, porque Jesus viria nas nuvens com poder e grande glória e haveria o batismo com fogo ali em juízo, né? Juízo contra Israel. Tá bom, gente? Vamos entender mais aqui. Pouco antes da ascensão, o novo batismo não poderia ser cumprido. Então mandou fazer discípulos batizando-os. Isso foi ainda o cumprimento da lei e os profetas. Então veja que Jesus, mesmo ressuscitado, ele estava ainda no cumprimento daquele ministério de profeta. O profeta de Nazaré. Ele foi chamado de profeta, né? Estava no cumprimento. Por que ele não poderia batizar com o Espírito Santo? Porque ele ainda estava no seu corpo, ele não havia ascendido aos céus. Ele mesmo falou, eu estou tão certo disso, né? Nós estamos certos disso, porque ele mesmo falou que se ele não fosse, o Consolador não viria. Não somos nós que estamos interpretando agora, dizendo que não tem mais batismo com água. Mas o próprio Cristo falou, o próprio Jesus falou, se eu não for, o Consolador não virá. Né? Quer dizer, não seria dado o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo não seria possível. Né? Então, antes da ascensão, ele já tinha ressuscitado, mas ainda estava no seu corpo. Ó, vamos ver aqui, ó. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele ressuscitou, mas ele ainda estava no corpo, mas já tinha sido dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Se ele quisesse, ele poderia sumir ali naquela hora ali e não voltar mais. Mas ele tinha que cumprir ali visivelmente, né, as pessoas vendo ele sendo ascendendo aos céus. Então, chegando, Jesus falou, é-me dado. Então, todo o poder ali já tinha sido dado a ele. Ele já tinha sido glorificado, né? Mas ele ainda estava no corpo dele para cumprimento mesmo do que tinha que ser feito. Mateus 28:18, ó. Mas o que ele falou aqui, ainda estando presente visivelmente e podendo ser tocado, né, no lado, nas mãos, por todos ali, inclusive ele até comeu peixe, né? Portanto, ide, olha só, ide, ele teria que falar isso, ó. Fazei discípulos. Então, ainda o ministério do profeta de Nazaré, Jesus de Nazaré, ainda estava continuando ali mesmo depois da sua ressurreição. Então, vamos ver aqui, ó. E de fazer discípulos. Então, ele está mandando fazer discípulos da mesma forma que no ministério da circuncisão, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Então, vejam que ele ainda está mandando cumprir a mesma coisa. E vamos ver adiante aqui o que ele fala, ó. Ensinando-os a guardar o quê? Só algumas coisas? Só fé, amor? Ou todas as coisas? Aqui ele está falando, ensinando-os a guardar todas as coisas. Todas as coisas que Jesus de Nazaré ensinou, não foi só o Sermão do Monte, não foi só sobre fé, não foi só sobre amor, não foi só sobre o que o Espírito, Deus não dá o Espírito por medida, não foi só isso. Ele ensinou também a cumprir as coisas da lei, porque ele mesmo mandava guardar a lei. Quando alguém era curado, o que ele falava? De lepra. Alguém era curado de lepra, ele falava o quê?
vai lá, faça o que manda a lei de Moisés, né? Se apresente ao sacerdote. Então, Jesus de Nazaré, ele mandava cumprir a lei. Inclusive, ele até mandou preparar lá a Páscoa, né? Dos judeus, que era o cumprimento da lei, né? Então, por isso que ele falou que ensinando-os a guardar todas as coisas. É por isso que isso aqui não é para o ministério do Espírito. Isso aqui era para a ministração da circuncisão. Porque era Jesus, mesmo ressuscitado, estando ainda em seu corpo, ainda mandando dar continuidade naquele ministério de fazer discípulos. Aqui, ó. Fazei discípulos, batizando-os. É um processo de iniciação para o discipulado, que não é. Olá, gente, de volta aqui, porque houve uma interrupção na internet. Então, a gente parou aqui nesse capítulo 28 de Mateus, versículo 19, que Jesus, como profeta de Nazaré, né, que ele estava no cumprimento da lei e dos profetas, ele falou que deveria fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou que fizesse isso aos seus discípulos, né, porque ele teria que cumprir, finalizar o ministério dele como profeta. Mesmo ele ressuscitado, ele teria que fazer isso, né, para cumprir a lei e os profetas. Ó. Portanto, ir de fazer discípulo. Fazer discípulo era o ministério do profeta de Nazaré. Tá bom, gente? Mateus 28, 19. Ensinando a todas as coisas. Então, todas as coisas que a gente estava falando anteriormente, no vídeo que foi interrompido, são todas as coisas que ele ensinou. Inclusive, jejuar, comer Páscoa, se apresentar sacerdote, quem era curado. Então, era assim. Então, por isso que ele falou para ensinar todas as coisas que ele tinha ensinado, né? Falado com eles, né? Mandando, guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, tudo que Jesus de Nazaré mandou os seus discípulos fazer, eles deveriam dar continuidade da mesma forma naquele ministério ainda da circuncisão, que era o ministério dos profetas ainda, né? Jesus, segundo a carne, sendo que ele já tinha estado, mas para cumprir isso aí. Mateus 28, 20. Então, a gente se vê que o batismo feito por Pedro, agora vamos entender aqui, que Pedro, depois da ascensão de Jesus, ele já não precisava mais batizar com água, mas ele cumpriu isso porque ele não entendeu. Ó, se vê que o batismo feito por Pedro, mesmo depois da ascensão de Jesus, ainda foi o mesmo de João. Vamos ver, porque Jesus falou o quê? Que se eu não for, o Consolador não virá. Como ele já tinha subido aos céus, já deveria parar de cumprir aquele ministério dos profetas, que encerrou-se quando ele ascendeu ao céu, porque ele mesmo falou que quando ele subisse, o Consolador viria, né? Se eu não for, o Consolador não virá, né? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Atos 2,37. Não sei que faz parte do texto em que Pedro, depois da efusão do Espírito, ele pregou, né? Ele pregou para várias pessoas. Então, ele pregou para várias pessoas. Então, as pessoas que se converteram, que creram em Jesus, perguntaram o que deveria ser feito. E vamos ver aqui o que Pedro falou. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Podia ligar o celular aqui? Vamos continuar. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Veja, a mesma coisa que João Batista fazia, né? Pedro, depois da ascensão, que já tinha vindo o ministério do Espírito, já tinha sido demonstrado ali no dia de Pentecostes que o Espírito já tinha vindo ao homem, né? Já estava no homem, né? O Espírito Santo já tinha sido dado, mas Pedro ainda não tinha entendido. Ó, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja que ele falou em nome de Jesus Cristo, né? É interessante que Jesus falou o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pedro, olha só, batizando em nome de Jesus Cristo. Então aí é uma questão da gente verificar num outro estudo o porquê que tem essa divergência de Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Pedro, no batismo que ele fez daquelas 4.000 pessoas, ou 3, se eu não me engano, ele falou em nome de Jesus Cristo e esqueceu do Pai e do Espírito Santo, né? Aqui, ó, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos. É a mesma coisa de João, ó. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? Perdão dos pecados. A mesma coisa, para perdão, os pecados já não tinham sido perdoados na cruz?
Jesus já não tinha ido da cruz, ele já não tinha subido, porque que Pedro ainda estava cumprindo o batismo do ministério dos profetas. Que o último dos profetas foi quem? Foi o quê? João. E Jesus de Nazaré também, né? Porque ele tá mais só que Jesus de Nazaré veio especificamente para salvar a humanidade, para ir à cruz, né? O próprio Filho de Deus se manifestando em carne. Então, olha que Pedro está falando aqui que é para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que ele ainda não tinha consciência de que o dom do Espírito Santo já tinha sido dado. Né? Então, olha só. E recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo já tinha sido dado. Jesus já não tinha subido aos céus. Então, a gente pode ver que Pedro aqui cometeu um equívoco aqui. Sem medo de errar, eu falo isso. Por quê? Porque Pedro já vinha cometendo vários erros antes. Ele cortou a orelha de Malco, ele negou a Jesus, ele não entendeu muitas coisas que Jesus estava falando, as parábolas. Então, por que Pedro não poderia ter cometido um erro aqui? Que muita gente fala assim, não, mas que Pedro batizou aquelas 4 ou 3 mil pessoas no início da igreja, né? Então, nós temos que batizar também. Então, por isso que os pastores até hoje vivem batizando aí, porque Pedro batizou. Não é só porque o apóstolo veio fazendo que é para a gente repetir o erro dele, né? Porque se fosse assim, então Paulo falou o quê? Eu não fui enviado para batizar, mas para pregar o evangelho. Pedro já era para estar pregando já o evangelho aqui. Já era para estar falando a ministração universal da incircuncisão, mas ele não tinha entendido. Isso é notório que Pedro, no início da igreja, ele se recusou a reconhecer que já não havia mais animais impuros. Porque quando ele teve a visão dos animais impuros, o que aconteceu? Ele falou, não, de maneira nenhuma, Senhor. Eu não, de maneira nenhuma, Senhor. Né? Ele está falando do próprio Deus, né? Eu não como animal impuro. Então ele estava ainda considerando a lei. Então, se Pedro estava considerando ainda a lei, que já tinha sido cravada na cruz por Cristo, por que ele não poderia ainda estar nesse ato dele aqui, ainda considerando a lei e os profetas? Então, Pedro aqui, no primeiro batismo, ele estava considerando a lei e os profetas. Que o batismo nas águas era cumprimento da lei, que Moisés mandava batizar os sacerdotes, tinham que se banhar a carne, e os profetas, que não é para gente o ministério dos profetas. Mas Pedro não entendeu. Ó. Veja que ele estava mandando batizar para perdão dos pecados. Que pecado, se Jesus já tinha pagado o preço na cruz? Né, gente? Então, aqui, Atos 2:38. Mas o pessoal do sistema evangélico não entende isso aqui. Quando a gente fala, não, vocês estão errados, você é interpretação particular de vocês. Fazer o quê, né, gente? Então vamos continuar aqui, ó. O batismo nas águas foi cumprimento do ministério dos profetas, né? Ó, mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Oséias 12:9. É só para a gente entender, para não ficar um versículo isolado, a gente lê o versículo anterior, né? Eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Então vamos ver aqui, ó. Falei aos profetas. Vocês lembram que a gente leu lá em Hebreus capítulo 1, que fala assim, ó, antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, ó. Deus falava pelos profetas, ó. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Oséias 12:10. Então eu só estou lendo esse texto aqui só para a gente entender que o ministério dos profetas era do velho pacto, né? Para entender. Então por isso que João Batista veio cumprindo ainda o ministério dos profetas. Deus ampliou a visão dele, né? Multiplicou a visão. Aqui está do João Batista também, né? Falei aos profetas e multipliquei a visão pelo ministério dos profetas. Propus símiles, Oséias 12:10. Vamos ler aqui agora, ó. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo. Só para a gente entender que Deus falava pelos profetas. Antigamente, hoje não. Hoje ele fala por meio de seu filho, o Cristo, ele mesmo, ressuscitado, o Espírito, né? E aqui, mais uma passagem aqui, ó. E o Senhor enviou contra as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. Está escrito aqui, ó. 2 Reis 24:2. Então Deus falava pelos profetas. Hoje ele já não fala mais. É por isso que a gente não tem que batizar mais nas águas. Porque o batismo nas águas era o quê? Cumprimento da lei e do ministério dos profetas. Por isso que Paulo, né, já tendo recebido a revelação da graça, ele falou, eu não fui enviado para batizar, né, mas para pregar o evangelho. Então vocês podem ver que
Graças e paz, meus irmãos. Voltando, a internet, não sei o que está vendo hoje que está travando, mas acho que dá para a gente trabalhar aqui, né? Então, o que acontece, gente? Antigamente, Deus falava pelo ministério dos profetas. Já li aqui, né? Já li aqui, o Senhor enviou, né? Ele falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. O pessoal ainda não entrou, né? Mas vai entrar ali. Vamos continuar aqui na leitura. Assim destruiu Ziri toda a casa Baza, conforme a palavra do Senhor, que contra Baza ele falara pelo ministério dos profetas. Então, todos esses versículos aqui, no Velho Testamento, estão falando do ministério dos profetas. João Batista não estava fora disso aqui. Ele estava incluído aqui nesse ministério do profeta. Por isso que ele veio batizando nas águas, porque Deus ampliava a visão dos seus profetas. Deus ampliava a visão. Então, ele também ampliou a visão de João Batista, deu essa visão para ele, o chamou para cumprir exatamente isso aqui, né? O ministério dos profetas. Vamos continuar aqui, ó. João também, ó, João, eu estou falando aqui, ó, João e também Jesus de Nazaré. João e também Jesus de Nazaré estavam cumprindo a lei e os profetas, anunciados por quem? Por Moisés. Então veja que João Batista estava cumprindo o ministério dos profetas, a lei e os profetas, e Jesus de Nazaré também. Tanto é que ele falou, um profeta não tem honra na sua casa, né, na sua cidade, não é isso que ele falou? Porque Jesus era o profeta de Nazaré. Vamos continuar entendendo aqui, ó. Como está escrito nos profetas, né? Sobre João Batista. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Marcos 1 e 2. Era um profeta preparando o caminho do outro profeta de Nazaré, que era o próprio Cristo, o próprio Deus que estava participando de carne e sangue. Marcos capítulo 1, versículo 2. Né? Marcos 1, 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, do outro profeta, né? Jesus de Nazaré, endireitar as suas veredas. Marcos 1, 3. Ó, Marcos 1, 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. A mesma coisa que Pedro fez lá equivocadamente, né? Para o quê? Remissão dos pecados. Perdão dos pecados. A mesma coisa. Então veja que Pedro lá, no início da igreja, depois da manifestação do Espírito, ele ainda estava batizando o mesmo batismo para arrependimento, para remissão de pecados. Nós não temos que batizar mais para a remissão de pecados. Ninguém tem que batizar nas águas, aliás, né? E as igrejas, aí, os evangélicos que batizam nas águas, eles inventaram ainda um batismo que não tem sequer na Bíblia. Aí eles batizam, sabe para quê? Eles batizam para profissão de fé e testemunho público. Não existe essa filosofia no evangelho, né? Não existe, não tem esse ensino no evangelho que tem que batizar para profissão de fé e testemunho público. Não tem, ninguém teria que se batizar para mostrar para os outros que estava se batizando. O batismo era para arrependimento e remissão dos pecados. Então, se for batizar alguém hoje para a remissão dos pecados, é para tirar o pecado. Se tivesse que batizar nas águas, né? Aí estaria anulando a cruz de Cristo. Por isso que Paulo falou assim, para que eu não anule a cruz de Cristo. Ele falou, eu fui enviado não para batizar, mas para pregar o evangelho, para evangelizar, né? A fim de que não se faça vão o quê? A cruz de Cristo. Porque todos nós já fomos batizados, já fomos perdoados. Já fomos perdoados de uma vez por todas, né? Por uma só oblação na cruz. Então não se pode mais batizar hoje em dia nas águas para arrependimento e remissão dos pecados, que isso aí era ministério da lei dos profetas. Marcos, capítulo 1, 4. Aqui, ó. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, com João Batista, né? Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então eles teriam que confessar os pecados. Hoje, nós podemos pedir a Deus, Deus, eu errei aqui e tal. Sim, mas não é o pecado esse pecado de Adão, confessar os pecados, porque lá tinha que confessar os pecados, porque a lei indicava que tinha pecado, mas só que Cristo já tirou a lei, né? E os nossos pecados já foram cravados de uma vez por todas na cruz. Né? Então eles confessaram os seus pecados. Marcos 1, 5. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Então o que eu estou colocando aqui? Que João Batista, ele veio como profeta, né? Aqui, ó. O João batizando, né? Cumprindo a lei e os profetas. Voz do que clama no deserto. Deus ampliou a visão de João Batista para que ele cumprisse esse ministério. Mas Jesus, vamos ler aqui, ó.
Aqui, agora sobre Jesus, que também é o ministério dos profetas também, ó. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta, vejam, que Jesus está falando que ele é profeta, não tem honra na sua própria pátria. Ele está se referindo a ele mesmo. Então, ele era um profeta também. João 4,44. Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6,4. Viram? Aqui, ó, João 1,45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés, vejam, Moisés escreveu onde? Na lei. Na lei e os profetas. Então, Moisés é que escrevia na lei e os profetas, né? Moisés escrevia na lei e os profetas. Moisés escreveu na lei e os profetas. Havia uma previsão, né? Profeta, é isso que está dizendo aqui. Havemos achado de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. João 1,45. Jesus era um profeta. Então, aquele ministério de batizar nas águas, que João, que Deus ampliou a visão dele para isso, para preparar o caminho do outro profeta, Jesus de Nazaré. João 1,45. Agora aqui, ó, Mateus 13,47. Escandalizavam-se nele, em Jesus, né? Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria, na sua pátria, né? E na sua casa. Mateus 13,57. Vamos continuar aqui. Espero que a internet não interrompa de novo. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, eles reconheceram que Jesus era o profeta que devia vir, porque todos os judeus sabiam, né, que deveria vir um profeta, mas não seria o João Batista, mas seria esse profeta aí, Jesus de Nazaré. Então, por isso que eles falaram, ó, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, né? Agora aqui, vamos ler aqui antes aqui então aqui, ó, João 6,14. Mateus 21,11. E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Né, gente? Vamos lá. 21,11. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6,14. E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21,11. Para continuar, né, gente? O ministério dos profetas e os judeus teria que ser com água, mas o ministério do Espírito não poderia mais ser com água, sim com o Espírito Santo. Porque Cristo enviou-me, Paulo agora falando aqui, ó. Paulo falando que Cristo já não é mais ministério dos profetas. Aqui, ó. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Vejam que evangelizar não inclui batizar nas águas. É o ministério do Espírito aqui, ó. Ministério da lei e dos profetas, aqui é ministério do Espírito. Porque Cristo enviou-me não para batizar, ministério da lei dos profetas, mas para evangelizar, ministério do Espírito, que Paulo veio cumprindo. Através dele veio a palavra do Espírito. Né? Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo Cristo se não faça vão. Então, batizar nas águas é fazer a cruz de Cristo vã. 1 Coríntios 1,17. Aqui está escrito aqui, Efésios 4,4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4,5. Há um só Senhor, uma só fé e o quê? Um só batismo. Não são 2 batismos, 3. É só o batismo com o Espírito Santo que Jesus já tinha anunciado. Efésios 4,5. Então, concluímos aqui essa mensagem. Aqui é o tema, né? Há um só batismo. Nós falamos sobre a importância de entender o porquê que não se batiza mais nas águas, porque o batismo nas águas era cumprimento da lei e dos profetas. Portanto, gente, eu acho que uma maior explicação do que isso, a gente pode dar uma continuidade agora, falando sobre o ministério do Espírito. E o próprio Jesus, ele falou, nos tempos da sua carne, que o reino dele não viria por coisas visíveis, né? Coisas tocáveis, né? Então, assim, muita gente acha que ainda tem que comer pão, beber o suco de uva para fazer a ceia, que era a mesma Páscoa, batizar nas águas. Isso aí eram sombra das coisas futuras. Nós agora estamos no ministério do Espírito. Quem batiza é o Espírito Santo. Né, gente?
Então ficamos nesse tema aí, encerramos agora. Graças e paz a todos, agradeço a todos, depois deu o joinha aí, houve várias interrupções, 3 interrupções, não foi possível fazer algo melhor, não sei o que houve com a internet hoje, e olha que é uma internet cabeada, né? Eu não sei o que houve, mas tudo bem. Importante que a mensagem foi passada, agradecemos a todos. Vou encerrar aqui.